SAMU digníssima autoridade máxima, no mínimo, né? Exatamente. Gostaria de informá-los que a gravação já começou. Ok, professora Ademir? Agora é sério. Então tá bom, agora vamos iniciar então, né? Podemos iniciar? Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Primeiramente, bem-vindos ao nosso último dia de Congresso Online, Enterprise 2020-2025. Eu sou a Cleicione, e juntamente com o Valdinei e com o Robson, nós estaremos mediando esse momento de interação com a nossa cativante palestrante, Fernanda Cristina. É um prazer enorme ter todos vocês presentes nesse momento de interação na nossa live, e também a gente gostaria de agradecer a presença não só das pessoas daqui do Brasil, né, a gente também está aí com participantes internacionais. A gente gostaria de agradecer a participação dos nossos participantes da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos e da Itália. Muito obrigada pela atenção e pela participação de todos vocês. Então, vamos lá. Quem que é, né, essa cativante e carismática profissional que a gente teve a honra de assistir essa palestra que falou sobre empreendedorismo e os desafios que estamos vivendo agora? Essa profissional é a Fernanda Cristina. Ela também é da casa, né, foi filha aí da Unir, ela se formou na Unir, ela é administradora, graduada em administração, com pós-graduação em gestão de pessoas e consultoria empresarial, pós-graduada em didática de ensino superior, e ela também é a CEO da Scope, né, uma empresa de consultoria empresarial, e ela vai estar agora se apresentando um pouquinho e falando um pouco mais sobre ela, e também a gente vai ter esse momento onde a gente ela vai estar respondendo para nós as dúvidas, né, os questionamentos que foram feitos a partir dessa palestra maravilhosa que ela nos presenteou. É com você, Fernanda. Obrigada, Cléo. Nossa, eu quase me emocionei aqui com as suas falas. Obrigada, você é sempre muito querida, você sabe o carinho enorme que eu tenho por você. Quero agradecer muito a oportunidade de participar desse evento, ter esse momento aí de troca de informações e conhecimento. Para mim é uma honra enorme participar disso, estar aqui junto com os professores que construíram grande parte do meu aprendizado e que apoiaram esse meu desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Então, gratidão mesmo. O professor Carlyle falou que a professora Jane está aqui, Cléo. Depois mostra a sua caneca personalizada da professora Jane, né? Feita pelas mãos da professora Jane. E, de verdade, gratidão. Estou muito feliz, muito realizada por esse momento. Muito bem, Fernanda. Parabéns pela sua brilhante palestra. É muito dinâmica, perfeita. Até estávamos conversando há pouco, já pode até colocar no portfólio dela de atuações também, né, como atriz. Muito bom, muito legal. Gente, novamente também, boa noite para quem entrou agora. Sou o professor Valdinei Leones, vou estar auxiliando aí na gestão das questões. A Cléo mencionou aí sobre os nossos diversos participantes de várias partes do mundo aí, né? Se fosse mais 2 dias de evento, poderíamos chegar até a Lua, né? Mas eu também destacar aqui a presença, a participação dos demais colegas das outras departamentos acadêmicos, né? Pessoal de Direito, Ciências Contábeis, a professora Priscila, a professora Osana, a professora Leonice, acho que o Marcos, o Alexandre, lá de Rolim de Moura. Então, obrigado, gente, pela participação de todos. Bem, vamos lá, vamos aos trabalhos, né, porque nosso tempo aqui também é um pouco curto. Fernanda, vamos às indagações. A primeira delas que chegou foi o seguinte: nas consultorias que você realiza, na sua opinião, quais são os principais erros e virtudes dos empreendedores locais? Na verdade, professor Valdinei, isso não é um erro só dos empreendedores locais. Isso faz parte da cultura brasileira. E, com certeza, o professor Ademir foi das pessoas que despertou isso em mim durante a graduação, e isso eu consegui comprovar durante as atuações. É a falta de planejamento financeiro, de realmente entender se 1 mais 1 é igual a 2, de entender qual que é o seu custo, se você tem um custo operacional, qual que é a sua margem de lucro, como é que você vai precificar o seu produto. Então, eu percebo, e existem várias pesquisas que apontam isso, né, que a maior falha é realmente a falta de planejamento financeiro. Entender que o empreendimento ele demora a dar retorno, não é da noite para o dia que esse dinheiro vai voltar. Então, eu preciso estar programado para isso.
E se no primeiro mês eu não fechar faturamento? E se no primeiro mês eu não vender? O que eu vou fazer? Eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas de casa? Eu vou conseguir manter a minha vida tranquila? A minha vida pessoal vai continuar tranquila? Será que eu tenho uma reserva financeira suficiente para custear minhas despesas nos primeiros anos do meu empreendimento? E aí, será que o meu empreendimento precisa de capital de giro? Quanto que ele precisa de capital de giro? Quanto tempo vai demorar para esse dinheiro entrar? Então, essa falta de planejamento é o que mais impulsiona os empreendimentos a fecharem, né? E claro que vem vários fatores envolvendo, mas querendo ou não, é como eu falei na palestra, todo mundo abre uma empresa porque quer dinheiro, né? Então, se eu não estiver organizado ali financeiramente, eu vou ter dificuldades para continuar dando andamento no meu empreendimento, visando esse lucro, mas eu tenho que estar preparado ali, né? Tem que ter um alicerce, querendo ou não. Olha, Fernanda, primeiro quero te agradecer novamente, porque você está ajudando muito quanto ao incentivo à motivação dos meus alunos de contabilidade aí, ó. Vai ajudar bastante. Está escutando, Obrigada. Né, galera? Mas e as virtudes? O que você encontra de mais virtuoso nos empreendedores locais aí? Eu percebo, professor, que existe uma grande determinação. Os empreendedores locais, na verdade, eu tenho um cliente que, na verdade, foi meu chefe por muito tempo, foi quem me incentivou ao empreendedorismo, que ele fala assim, tudo que se planta em Cacoal dá frutos. Mas é porque existe, querendo ou não, esse apoio ao empreendedor. A gente tem muitas empresas, muitas pessoas que apoiam, às vezes sem pedir nada em troca. O próprio Sebrae traz muito apoio aos empreendedores locais. E essa determinação, né? É um povo que realmente quer empreender, quer fazer que o seu negócio dê certo. Então, pode-se perceber muito disso, né? Essa força de vontade de fazer o negócio dar certo. Ótimo. Prossigamos aqui. Chegou mais uma outra indagação. A indagação é o seguinte: qual o seu recado para as empresas pequenas e médias da nossa região para sair da velha economia e vir para a nova economia? Em primeiro lugar, é mudar o seu pensamento. Sabe aquela frase, mudar o seu mindset, né? Então, a gente realmente tem que mudar o nosso pensamento. Porque, querendo ou não, é cultural, né? Faz parte da gente alguns pensamentos aí tradicionalistas, né? De um modelo de negócio tradicional. E se eu quero que o meu negócio esteja na nova economia, eu tenho que primeiro colocar isso na minha cabeça. É falar assim, empreendedor, olha aqui, o seu negócio tem que ser inovador, ele tem que ser diferente. Não é porque outras empresas do segmento de alimentação, por exemplo, um espetinho, ele vende o espetinho dessa forma, que eu tenho que vender dessa maneira. Então, eu tenho que buscar outras formas. A criatividade comanda muito nesse momento de pensar na nova economia, de mudar o seu pensamento para a nova economia. Então, começa por você querer fazer parte dessa transição. E aí vai ter outros fatores de interferência, né? Usar mecanismos ao seu favor, né? Vamos aprender a tecnologia. Olha só, o professor Carlyle, ele criou todo esse evento utilizando mecanismos e ferramentas do Google. E eu acho fantástico ele utilizar isso, porque eu sou fãzaça das ferramentas do Google, e o professor Carlyle, com o apoio de várias pessoas, conseguiu mobilizar aí um evento utilizando essas ferramentas ao favor dele. Então, não existe desculpa para não estar na nova economia. Tem ferramentas muito acessíveis. Você assistindo um vídeo no YouTube, você consegue aprender a manipulá-las. Então, começa a partir de você esse pensamento e a busca pelas ferramentas tecnológicas que possam apoiar seu empreendimento ser inovador. Ótimo, perfeito. Fernanda, vamos só fazer uma pequena pausa para uma nobre questão aqui, antes de nós prosseguirmos com as indagações. Gente, como aumentou a quantidade de gente aí na sala, e vejo que existe muitos professores e muitos alunos da Unir, só lembrando que hoje é o último dia para consulta para o futuro reitor, para a lista tríplice, né? Então, exerça o seu papel como estudante, como professor, ajudando na escolha do nosso futuro reitor, ou aquele que possa ser. Então, deixei aqui o meu recado, votem, e temos aí até o restinho da noite para fazer isso, ok? Pois bem, voltamos aqui às nossas atividades. A terceira indagação, Fernanda. As empresas locais estão preparadas para encarar essa nova economia? Se não estão,
quais os primeiros passos para se adaptar a esse novo momento que os negócios estão vivendo? É um pouco correlata à questão anterior, mas se tiver algo a agregar, se quiser nos ajudar. Eu penso, professor Valdinei, que todas as empresas de qualquer localização do mundo, elas podem se preparar para a nova economia, desde que há incentivo para isso, né? Eu descobri essa diferença entre a velha e a nova economia através do livro que eu deixei como indicação na palestra, Mude ou Morra, porque era um termo que eu não estava ouvindo ali com frequência. E olha que eu estava indo a congressos, participando de vários eventos, tentando ao máximo buscar conhecimento, isso no ano passado, no início do ano passado. Então, quando eu descobri essa nova vertente de avaliação do mercado, eu quis entender um pouco melhor e me aprofundar nessa busca, né? Então, a gente pode perceber que as empresas, elas precisam querer mudar para poder estar inserido na nova economia, né? E para se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo, é aquela frase que eu acho que tem muita gente repetindo, né? Que é o se reinventar. E isso é uma característica muito forte da nova economia, né? A gente vê ali os empreendimentos que são destaques da nova economia, como o Uber. É uma startup que tem muito forte a nova economia nele, né? A filosofia da nova economia está muito presente, mas ele pegou algo que era extremamente comum e tornou algo super acessível para as pessoas, a partir de uma inovação de um aplicativo. E quantas pessoas e quantas empresas se inspiraram nisso e criaram aí o mototáxi através de um aplicativo, né? Os deliveries e tudo mais. Então, para que eu possa me adaptar, eu preciso buscar esses novos modelos de negócio e me inspirar nisso, né? O Edilson colocou a Netflix é um grande exemplo, né? Para que a gente possa, né, se inspirar e trazer esses modelos de negócio para dentro da nossa empresa. Eu atuo no campo de consultoria empresarial, utilizo muitas ferramentas que eu aprendi durante a graduação, muitas inspirações dos meus professores e das empresas que eu acompanho dentro desse segmento. No ano passado, a gente fez um processo seletivo para ter um estagiário dentro do escritório, para que a gente realmente pudesse aí aprender com esse estagiário e também pudesse dar apoio ao curso de administração. E uma das perguntas que a gente fez no processo seletivo era para a pessoa trazer exemplos de empreendimentos da consultoria empresarial com essa ideia de nova economia. E quem passou no processo seletivo foi a Sabrina, que inclusive está aqui com a gente, né, no nosso bate-papo. E a Sabrina trouxe o exemplo de um empreendimento de consultoria empresarial que funciona totalmente online e remoto, que é a Evoluto. E aí, quando ela falou, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Eu fui pesquisar, a empresa vende um software, ela vende cursos para consultores terem consultorias escaláveis. É um negócio, assim, super show de bola. Então, significa que existe dentro da consultoria modelos de negócio na nova economia. E aí, baseado nisso, eu olho, me inspiro e falo, cara, eu tenho que trazer isso aqui para dentro do meu negócio. Vamos fazer benchmarking dessa atividade aí, né? Vamos fazer... Não é um copia e cola, a gente não pode falar assim, mas vamos ver o que eles estão fazendo de legal e vamos trazer para dentro do negócio para fazer com que o nosso negócio se torne inovador para o local onde eu estou atuando. E a partir disso eu vou desbravando aí muitos mercados, vou conseguindo conquistar mais clientes e vou mudando as ações e a cultura da minha empresa para a nova economia. Excelente, muito bom. Prosseguindo aqui, nós temos aqui, Fernando, uma indagação do Gerson Coelho, que diz assim, o que é primordial para uma empresa ser o 14 bis e não o Titanic? Gerson, o 14 bis seria um avião? Só me corrija se eu estiver errada. A ideia é isso, ter um avião que realmente fez muito sucesso e não o Titanic que acabou afundando. Exatamente, isso. Então, o primeiro protótipo lá de avião. E a ideia... O que eu posso dizer? Em primeiro lugar, não existe receita de bolo para você não afundar. E nunca vai existir, para nenhum empreendimento, para nada na vida, não existe receita de bolo. O que é ideal para o meu modelo de negócio não é ideal para o seu modelo de negócio. E é por isso que o empreendedor, ele precisa conhecer bem o seu negócio e ter essa visão sistêmica, ter essa visão de futuro, estar pensando lá na frente. É realmente não conseguir dormir porque você está pensando no seu negócio, porque você está projetando ações. Então,
para você não afundar, você tem que antever muitas coisas, é realmente olhar lá na frente e tentar imaginar o que possa acontecer. Olha só que interessante. Eu acompanho uma empresa chamada Startse, que é uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem startups, assim digamos. E em dezembro do ano passado, as postagens deles do Instagram já estavam falando sobre o coronavírus na China e como que eles estavam fazendo para lidar com essa situação. Quando eu vi aquela postagem, eu falei assim, nossa, isso dificilmente vai chegar no Brasil, né? Então, nem preciso me preocupar muito com isso. Eu fui muito negligente comigo mesma, porque eu realmente não me preparei da maneira que eu poderia ter me preparado se eu realmente tivesse olhado aquela informação e tivesse aproveitado aquilo. Então, para eu não afundar, eu já sabia do que a Startse já estava falando, eu me lembrava de algumas ações que eles já estavam indicando, né, que eles já estavam ensinando, e isso auxiliou de certa forma, mas não num todo. Então, para não afundar, a gente precisa aí se preocupar se realmente o que uma grande empresa, né, uma referência está postando é verdadeiro e antever essas ações para se preparar melhor. Tendências, né? Empreendedores têm que ter sempre a visão adiante. Fernanda, a nossa querida professora, amiga Priscila Berro, ela não se aguentou e teve que fazer uma indagação. Professora, eu gosto dessa sua inquietação. É assim mesmo, professora? Ela perguntou assim, como o professor pode ser um empreendedor? Bom, a gente falou até ali na palestra, né, sobre a diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor. O intraempreendedor é essa pessoa com cabeça de dono. É o que vocês, professores, estão fazendo pela Unir. Por isso que eu falei que ela já era uma empreendedora, né? Porque o intraempreendedor, ele tem esse sentimento de dono, ele cuida da empresa como se fosse dele, né? Ele tem essa preocupação com a empresa, se a empresa está no caminho certo. Ele também se preocupa em ver essas tendências, o que está acontecendo, o que a empresa pode fazer para melhorar. Então, eu posso empreender a partir do intraempreendedorismo. Eu aprendi isso com a professora Simone, numa disciplina em que ela falou sobre empreendedorismo. Na verdade, aquela disciplina em si foi o que me despertou esse amor pelo empreendedorismo, além de um curso do Sebrae chamado Empretec, que desenvolve características empreendedoras e realmente ali desenvolveu muitas características empreendedoras em mim. E eu aprendi ali nessas aulas dela sobre o intraempreendedorismo, e aquilo para mim foi muito marcante, porque eu possuía essa habilidade, querendo ou não, né? O intraempreendedorismo faz parte de uma habilidade comportamental aí das soft skills, e eu já possuía isso, praticava isso dentro de um empreendimento que eu trabalhava, tive o grande prazer de conquistar a gestão dessa empresa, graças ao intraempreendedorismo, ao mostrar que eu me preocupava com a empresa, como se ela fosse minha. Saí dessa empresa para poder empreender, mas eu falo que aquela empresa ainda continua no meu coração, eu ainda continuo cuidando dela, de tão dona que eu me sinto dela. Então, a gente pode, sim, empreender através dessa habilidade de ser intraempreendedor, de cuidar do negócio como se ele fosse nosso. Opa, desculpa, fiquei aqui mudo. Outro questionador assíduo nosso aqui, sempre ajudando, contribuindo, participando, o professor Adriano Camilotto. Eu não sei se você estudou com ele, mas nosso grande amigo, o professor Adriano Camilotto. Ele indaga assim, como tem passado por duas grandes mudanças, a chegada de grandes empresas e franquias, e agora a pandemia, como você tem sentido o empresário local? Professor Camilotto foi meu professor, querido professor, ministrou a disciplina de planejamento estratégico, onde eu aprendi ferramentas fantásticas, da qual eu utilizo muito dentro das consultorias empresariais, uma grande inspiração para mim. E realmente chegaram muitas empresas franqueadas, né? E agora a pandemia na nossa localização. O empresário, ele tem ainda aquele sentimento de vitimismo, né? Muitos empreendedores carregam esse sentimento de vitimismo, mas aqueles que são grandes empreendedores, grandes empresários, veem nisso uma oportunidade. Eu cheguei a conhecer uma microempreendedora, né? Que ela abriu um empreendimento para delivery, para ela poder fazer entregas para essas empresas que não tinham o setor de entrega, né, o setor de delivery. Então, o negócio dela é só isso, ela vai na sua empresa, pega o seu produto e leva para outra pessoa, leva para outro cliente.
Então, muitos empreendedores viram nessas situações maneiras de empreender. E quem tem visto isso, essas maneiras de empreender de maneira inovadora, tem crescido bastante no mercado, né? Tem encontrado muitas oportunidades de empreender e de se estruturar e se reestruturar. Assim como muitos negócios que receberam essas franquias, esses outros empreendimentos que são uma concorrência, querendo ou não, se reinventaram de N maneiras para poder suprir as necessidades do mercado e se manter dentro do mercado. Mas há ainda aqueles empreendedores que não se prepararam de maneira suficiente ou que ficaram esperando por muito tempo isso voltar ao normal ou esse período acabar e estão aí sangrando o seu negócio, né? Estão perdendo grandes oportunidades e a gente sabe que se não abrir os olhos, infelizmente, vão acabar afundando, como o Titanic. Eu até fazendo uma interferência aqui, mas algo que eu achei muito interessante, que nos despertou muito através da sua palestra, foi justamente os negócios, eles começam a dar certo quando o foco é no cliente, né? Primeiro eu resolvo o problema do cliente, para depois eu pensar necessariamente na minha rentabilidade, no meu retorno. É claro que eu tenho que ter uma certa razão nisso também, porque, como você mencionou, eu também tenho custo, tem algumas situações. Mas quando eu foco no resolver o problema do cliente, a possibilidade de sucesso do meu negócio torna-se exponencial, né? Vamos lá, prosseguindo, Fernanda, temos uma indagação do professor André Jumink, do Departamento de Engenharia de Produção, que ele pergunta assim: como desenvolver a expertise para não sofrer as externalidades negativas da economia da nova era? Como ficar preparado pelas coisas de fora? Ele até coloca um texto antes, né? Ele fala assim: as empresas de nova economia ainda enfrentam a relação de tripalho no trabalho e com a utilização das ferramentas do espaço virtual. Sim, ainda há as empresas da nova economia que acabam utilizando, né, querendo ou não, do home office, dos espaços virtuais aí para poder, não diria assim escravizar, né, mas para realmente pedir mais produtividade da equipe. Como inovar para a nova economia? Professor André, eu acredito, volto a dizer e acredito muito nisso, que não existe ferramenta, não existe receita de bolo. Para cada empreendimento é uma forma de agir, uma forma de desenvolver. Cada empreendimento tem um perfil estratégico, tem um perfil de atuação. Então, é necessário avaliar vários fatores para conseguir realmente inovar para a nova economia. Vou dar um exemplo. Tem um empreendimento que eu atendo na área é uma boutique, né? E ela está localizada numa região que culturalmente, a internet ela está sendo mais inserida agora, assim podemos dizer, e a gente ficou se perguntando como fazer para que esse segmento pudesse estar bem posicionado, mesmo com o cenário em que nós nos encontramos, utilizando ferramentas da nova economia. E aí nós descobrimos algumas ferramentas do Instagram para venda online, e a gente conseguiu expandir o empreendimento dela para atender vários municípios da zona da mata, até fora do estado a gente está conseguindo levar algumas vendas. Então, isso vai depender muito do segmento, né? O segmento vai nos nortear para quais inovações podem ser implantadas, assim como várias ações, né, movimentações estratégicas que podem ser feitas. O fato de estar na nova economia, de conseguir implantar alguma característica da nova economia, já significa uma grande inovação. Já significa ter saído um pouco desse pensamento ultrapassado, esse pensamento tradicionalista, né? E como desenvolver essa expertise para não sofrer as externalidades negativas da economia da nova era? Como é que eu posso dizer? Eu acredito que esse desenvolvimento, para que a gente possa se sentir mais confortável com a atuação, porque externalidades negativas, elas podem ocorrer de qualquer maneira, independente do período que seu empreendimento esteja inserido.
Empresas de 10 anos atrás sofreram também naquele período todas as transformações. E nós também vamos sofrer essas transformações. Negatividade vai ter o tempo todo, né? Vai ter sempre interferências dentro dos empreendimentos. Agora, a maneira como eu racionalizo as atuações para poder lidar com isso depende de mim, empreendedor. Eu, empreendedor, buscar conhecimento, buscar apoio. Eu, empreendedor, não ter vergonha de pedir ajuda, porque, infelizmente, professor Valdinei, a gente vê muitos empreendedores que têm vergonha de pedir ajuda, né? Tem vergonha de mostrar o livro caixa dele. Mesmo ele tem vergonha de dizer, né? O pessoal da contabilidade deve sofrer muito isso, mas ele tem vergonha de falar a verdade. Então, o empreendedor, ele precisa ressignificar essa relação com o empreendedorismo de fato e deixar essa vergonha de lado e falar, olha, eu errei, eu já fiz coisa errada. Eu, Fernanda, já errei muito como empreendedora, tomei decisões assim que me deram prejuízo e eu depois falei, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes de agir? Isso é normal. E a gente tem que virar para alguém que seja apoio, né? Seja um mentor, seja um professor da faculdade, seja seu esposo, sua esposa, um amigo, alguém que possa virar para você e falar, olha, eu acredito que o melhor caminho seja esse, né? Então, se envolver desses apoios, da busca de conhecimento é muito importante. Porém, entender que a gente não é autossuficiente. Não tem como a gente se armar de tudo, né? Não tem como a gente prever muitos acontecimentos. A gente tenta, mas somos seres humanos, não somos máquinas. Humildade, né? Acho que é uma palavra que casa muito bem com a sua fala. Acredito que nós já estejamos com o nosso tempo quase esgotado, já estamos com mais de meia hora de live, mas quando o assunto é bom, quando a palestrante nos ajuda com palavras que são agradáveis, o negócio rende e a hora vai passando e a gente nem percebe. Eu estava aqui cuidando do tempo até um certo horário, eu depois esqueci agora que eu estou vendo novamente. Então, pessoal, para a gente encaminhar para a conclusão da nossa live, primeiro, Fernanda, também eu gostaria de deixar aqui uma palavra que, olha, eu fiquei muito contente, eu não cheguei a dar aula para você, acho que a gente se esbarrou 1 ou 2 dias lá na faculdade, na universidade, mas é muito gratificante a gente ver uma egressa, uma prata da casa unir com uma desenvoltura desta como a tua. Então, é para nos deixar também professores da Universidade Federal de Rondônia com muita alegria, né? Então, parabéns mesmo. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Vou passar também para a Cléo, para ela fazer as considerações dela, e depois a nossa querida palestrante também para fazer as considerações finais. Chegou uma pergunta aqui para mim também, agora é para mim o foco, tá, Fernanda? Desculpa. Perguntaram por que substituíram o professor Ademir de ontem. Aí eu não queria falar, mas é que eles queriam alguém mais bonito coordenando aqui as indagações. Então, por isso que eu fui escalado para hoje. Mas, brincadeiras à parte, agradecer novamente a participação de todos. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E se precisar de algo na universidade, a universidade com certeza estará de portas abertas para lhe acolher, ok? Cléo, é com você. Também agradecer, né, a presença de todos que estão aqui conosco, que participaram com as perguntas, foi um momento muito agradável, e a Fernanda, no começo da live, ela pediu para que eu mostrasse uma caneca, né, a professora Jane está aqui, tá, né, mostrasse a caneca da professora Jane, vocês estão vendo? Peraí, tem que... Aqui, ó, né, um exemplo de empreendedorismo aqui dos nossos professores, né, a professora Jane, que ela agora também está desenvolvendo essas outras habilidades, e é muito linda, né, os produtos que ela faz. Então, parabéns também, professora Jane. E passar, então, né, a palavra para a Fernanda, para que ela possa encerrar. Nosso muito obrigada. Obrigada, Cléo. Obrigada, professor Valdinei, por dividir este momento comigo. Como eu disse, é uma gratidão muito grande, é uma gratidão enorme ter este momento, participar desses momentos, estar perto dos professores,
que durante a graduação a gente tem uma raiva, querendo ou não, né? Eu vou falar que durante a graduação a gente ama os professores, é mentira, a gente não ama durante a graduação, mas depois que a gente se forma, que a gente vai para o mercado, a gente relembra as aulas, fala, caramba, o professor falou aquilo na sala de aula, isso aqui caiu numa prova, a gente fez um trabalho sobre isso, é realmente gratificante e é uma honra enorme ser desenvolvido por professores tão maravilhosos como os professores da universidade. Honestidade, né, professor Carlyle? A gente tem que ser honesta, né? Falar a verdade. Durante a graduação não existe muito love ali entre aluno e professor. Mas obrigada de verdade. Mais uma vez, gratidão por este momento. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente. Como eu disse na palestra, eu espero que este momento tenha aí dado alguma ideia, um insight, um estalo pequenininho na sua vida. Se isso aconteceu, eu já me sinto muito satisfeita, muito realizada. Então, obrigada. Sucesso a todos. Um beijo no coração. E vamos daqui a pouco para mais uma palestra, né? Exatamente, Fernanda. Já estava encaminhando para dar esse recado para todos. Hoje é o último dia, infelizmente, do Empretraz. Olha só, se fosse no programa do Jô e tivesse os microfones abertos, eu tinha certeza que o povo ia estar falando último dia de evento, né? Mas, como é uma live com a nossa palestrante, nós temos que deixar fechados os microfones. Então, mas daqui a pouco temos o palestrante Joedir Teixeira, o professor Joedir Teixeira, direto do Rio de Janeiro, outro ótimo palestrante, com a palestra Os Impactos da Covid-19 nos Hábitos de Consumo. Então, não desliguem os seus computadores, seus smartphones, que daqui a pouco tem mais. E o Robson... É isso aí, ia fazer a chamada. Vem para a próxima palestra, nós estamos aqui. Eu vou deixar você coordenar a próxima, porque eu vi que você ficou triste, porque eu falei, viu, Ademir? Ok, eu vou estar coordenando a próxima, porque assim, tem que ter um substituto à altura, professor Valdinei, né, gente? Aí. E o Robson acabou de nos alertar aqui, porque já está disponível, a Cléo também, o preenchimento do formulário para a expedição dos certificados, ok? Mais uma vez, Fernanda, brigadão. Beijo, prazer. Gente, um abraço. Estaremos aqui por alguns minutos, 10 minutinhos no máximo, menos até, porque já vai começar a próxima, para se alguém tiver alguma dúvida sobre o certificado, nos consultar, ok? Forte abraço a todos, nos vemos em breve. Pessoal, lembrando que o link nós já disponibilizamos aqui no chat, tá? O link para poder fazer o preenchimento, para poder ter acesso ao certificado, tá bom? Eu vou postar ele novamente aqui, tá? Ele já foi postado aqui, estou postando novamente, para que vocês possam entrar e fazer o preenchimento, para depois estar recebendo aí o certificado de vocês. Obrigada a todos.